E aí, Brunão? Fala, Rodrigão. Arte pra nós. Mais um. Hoje o Thiago nos presenteando pela Obrigado aí por companhia. me receberem. Obrigado. Mais um Sim, podcast. mais um Que bom. podcast. De mais conhecimentos, reflexões. Sim, hoje com a possibilidade do Thiagão, que tive uma experiência de passar pelo menos ali nos esbarrando nos corredores, né? Na universidade na mesma época, né, Thiago? E no mesmo laboratório, depois o Thiago seguiu carreira acadêmica, o que eu admiro bastante, porque acho que a vida acadêmica tem muitos ganhos, mas também um desafio grande, né? Percalços e os estresses que tem, então além de agradecer, te parabenizo, né, por ter seguido esse caminho. Obrigado. Admiro Obrigado. bastante mesmo. Obrigado. E às vezes nem sempre é fácil achar significado também na carreira acadêmica, né? Assim, Sim. achar a carreira acadêmica muitas vezes é muito introjetada, assim, né? No sentido de que a gente pode facilmente, não é uma crítica, evidentemente. A gente pode, Assim, a não é gente, uma crítica ostensiva. é que a gente pode muito facilmente se seduzir pelo próprio trabalho, né? Sim. Mas fazer pesquisa não é sobre a gente, é sobre os outros, é aquilo que a gente pode de repente deixar para a sociedade, né, ou para os nossos filhos que seja. Então, acho que esses desafios, claro, né, exige tempo e assim maturidade para digerir isso. Mas o ponto assim positivo talvez é poder olhar para a realidade assim de forma crítica, honesta, com mais dúvidas, né? Assim, a gente vive numa sociedade bastante interessadas nas certezas e deterministas sobre aquilo que as pessoas eventualmente devem ser. E acho que a ciência ela é um veículo que questiona isso, assim, sabe? Eu acho que nosso mundo é muito mais sobre dúvidas. E dúvida não é um problema, né? Na verdade, É o dúvida espaço da descoberta. é o espaço da descoberta, exato. Então, esse é o barato aí da vida acadêmica. E tu quer começando falando um pouquinho de tipo a gente já seguir no assunto? Pode ser, eu sou o Thiago. Não sei se eu falo pra câmera, se eu falo pra... Fala pra nós. É, Fala o podcast, a ideia do podcast é um negócio natural, né? Exato. É pra gente mesmo. É, Até porque de fato faz anos, né, Thiago, que eu não te vejo. é verdade, é verdade. Tentar assim, É, faz o que, 10 anos? é. A última vez foi passando na rua no Coqueiros Passando ali, na né? rua, eu ainda tava com Com o o pé pé torcido. torcido ali, né? Então faz de conta que a gente tá sentado numa mesinha lá da Tudo- universidade. na mesa, Batendo um na mesa papo. do bar, na mesa do bar. Filosofando. Eu sou o Thiago, eu sou professor universitário, trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina. Nas universidades, alguns professores têm a função ali primária como docente, mas também exercem funções como pesquisadores, né, que é o meu caso. Então, eu trabalho em 2 programas de pós-graduação, tanto em nível de mestrado e doutorado. E meu trabalho tenho me auto-chamado, me auto-intitulado assim, de cientista do comportamento humano, mas essencialmente é isso que eu faço. Assim, eu tento olhar para os aspectos do comportamento humano, como que isso se relaciona com o movimento humano e com saúde, principalmente saúde mental. Sim. Legal. E eu sei que a gente falou aqui 5 minutinhos antes, tu ia começar falando da tua última pesquisa, que eu acho que ela já entra bem para começar o... Eu gosto de... tenho usado bastante esse exemplo, assim, que é... Quando a gente está se movimentando, ou está exposto, né, a uma experiência de movimento, é como se a gente entrasse num portal e nesse portal tem coisas diferentes. Sabe? A gente vai descobrindo coisas, assim, e como se a nossa consciência, assim, fosse se expandindo. Então, a gente pergunta às vezes para um surfista, né? Ah, por que você surfa? Às vezes a pessoa não sabe nem explicar direito. Ele sabe que ele está num lugar lá, que aquele lugar tem coisas... E não é nem essencialmente de ganhar, né? A gente lida com o movimento humano muito na lógica de ganhar saúde, ganhar beleza, ganhar força. Que faz parte, né? Mas isso provavelmente é muito mais consequência do que a causa pelas quais as pessoas se movimentam. Mas o fato é que o surfista está lá, ele vai talvez encontrar paz, ou encontrar um desafio, um aprendizado. Tem insights que às vezes a gente fala, pô, eu tava pegando onda, tive um insight. Então o movimento humano são essas várias oportunidades para a gente entrar nesses vários portais, né? E aí descobrir coisas diferentes. Então, às vezes eu fico olhando assim, né? Bailarinos e bailarinas, surfistas. Falei, cara, como essa pessoa é interessante, né? Assim, né? Tipo... E não é aparentemente uma casualidade, né?
são realmente interessantes, porque descobre atributos e coisas da vida que potencialmente experiências de movimento mais pobre não não conhecem. Então, assim, o ponto de partida talvez da nossa conversa aqui, essa ideia de que existe uma orientação humana de partida para a gente ser um bicho ativo, exercer forças no universo. Um bebezinho, um recém-nascido lá, com 0 segundos, né? Nasceu. Ele é colocado no dorso da mãe, por exemplo, né? Em prono, né? Ali, né? Com a barriguinha colada. Ele vai rastejar intencionalmente para garantir ali o alimento, as necessidades básicas, né? A alimentação, mas também carinho, aconchego, o calorzinho da mãe. Então, hoje na neurociência, nos estudos no desenvolvimento motor, a gente já sabe que essas coisas acontecem na gestação, mas enfim, não vamos nem entrar. Sim. Vamos partir do ponto, nasceu, né? Então, há uma orientação humana para intencionalmente se mexer. E a gente hoje sabe que aquela ideia de um bebê confuso, pouco situado, absolutamente reflexo é falsa. A gente já tem provas aí científicas bastante consistentes de que essas crianças, esses recém-nascidos conseguem intencionalmente atuar no mundo. Claro, o aparato cognitivo ele é rudimentar, né? Ele é rudimentar. Mas já há ali na partida uma necessidade de atuar, e aí eu acho que atuar é uma boa palavra, porque atuar ela remete a contexto, né? Então a gente entende, a gente fica falando muito de movimento, atividade física, exercício, mas esses elementos, né, que socialmente a gente concebe, tem uma dimensão que é a ação, né, a atuação, que é, beleza, tem um contexto, tem uma mãe, tem um pai, tem uma forma de cuidado, né, que se a gente pensar 30 anos atrás, né, não existia essa ideia humanizada, por exemplo, né, e essa atuação da criança era diminuída no seu primeiro, era restringida no primeiro segundo de vida, e hoje a gente entende que não, vamos garantir então um espaço para que haja vida já no primeiro segundo. Então, isso é importante, assim, entender que existe essa orientação humana para agir, sabe, para atuar. É como se já existisse na natureza uma inteligência que move. E que tu tem que, na verdade, observar e dar espaço para que, claro, dentro dos limites de uma criança, né, na sua autodefesa e autocondição. E assim como surfista, entrar nesse flow, né, vamos chamar assim, não sei se é a palavra, mas nessa sincronia ou sincronicidade com o movimento maior que nos envolve. Na psicologia, a gente usa o termo suportar. Suportar. Assim, uma tradução que a gente dá para português, né? Que pode ser... porque a gente já... O mundo, assim, né? O mundo na pesquisa, ele é um mundo divisível, né? Em tese, assim. O principal exercício científico que a gente faz, existem outras abordagens, obviamente, mas é uma abordagem bastante de entender as partes para compreender o todo. E a gente mais ou menos entende que, assim, né? Nem sempre a gente consegue depois somar tudo e dar alguma coisa, né? Fechar o quebra-cabeça. As escolas, às vezes, dão bons exemplos, né? Não é uma crítica vazia às escolas, mas se a gente pensar... Já vou chegar lá no suportar, mas se a gente pensar na disciplina de inglês, por exemplo, né? É problemático, né? A gente passar, às vezes, 10, 12 anos nas escolas e não conseguir ou não ser capaz, né? De compreender, né? Ou de conseguir atuar com o inglês e tal. Provavelmente porque o inglês aí carrega essa estrutura bastante divisível e com pouco significado ou pouco baseado num problema, né? Numa situação. Sei lá, eu lembro que eu gostava de basquete. Mas nunca foi me perguntado sobre algo do basquete, né? O que... Basquete, enfim. Então a ciência mais tradicional, assim, às vezes ela cria esses recortes sobre o que a gente é e sobre os fenômenos. Então, esses recortes que a gente faz cientificamente são meramente didáticos, né? A gente é uma coisa só. Esse assim, eu ia falar fato, mas né, fato não é uma boa palavra para falar em pesquisa, mas parece ser razoável entender que a gente é uma coisa muito mais integral do que parcial. De qualquer forma, didaticamente, a gente conseguiu separar, né, ali, né, por exemplo, aspectos fisiológicos dos aspectos psicológicos, vamos dizer assim.
E a gente compreendeu bem as necessidades as necessidades fisiológicas, né? Por exemplo, se a gente não garantir aí água, comida, fazer xixi, cocô, descansar, dormir, há um processo aí de adoecimento, né? Uhum. Mas antes do adoecimento, há uma repercussão emocional, que é a gente perde vontade, a gente perde, né, sim, encorajamento. Então, a fome é um problema sério num país pobre como o Brasil. Né? A gente não pode pensar Sim. na fome só como um atributo da fisiologia, Uhum. sob pena da gente ser muito injusto, né, com muitas pessoas aí que têm seus direitos básicos privados. Então, nessa mesma noção de, de necessidades fisiológicas, existe o que a gente chama de necessidades psicológicas básicas, Uhum. que são coisas igualmente vitais para nossa existência. Qual que é a diferença? A diferença é que essa necessidade psicológica, ela às vezes se manifesta de forma mais ou sutil, ou mais de longo prazo, ou a repercussão sobre o nosso ser, ela não é tão violenta no sentido da velocidade que ocorre, né? Então, se eu não como, eu sinto dor de barriga, né? Uhum. Mas hoje na psicologia a gente tem assim bastante clareza na psicologia mais humanística que essas necessidades psicológicas básicas elas são tão vitais ah, A comida. quanto a comida. E aí coisas como assim, tem várias teorias para falar disso, mas coisas como perceber-se competente, Sim. né? Parece ser importante para a gente. E aí competência não é um tributo da vaidade, mas é sentir que eu Sou consigo capaz de. interagir com o mundo, Sim, sim, sim. né? Assim, sentir que, poxa, eu tô aqui e eu pertenço a esse universo, né? Eu Uhum. pertenço, eu consigo interagir equilibradamente, de modo que esse ambiente não seja uma ameaça para mim. Isso é se sentir competente. De novo, se a gente pensar na escola, se pensar nas várias, nos vários problemas sociais que a gente passa, a gente vai perceber que muitas pessoas, né, ah, não se sentem pertencidas ou competentes o suficientes para interagir no mundo. E isso tem uma repercussão afetiva, emocional importante, né? Sim. Autonomia é outra necessidade bastante reconhecida, né? Esse senso que a gente quer liderar nossas vidas e quer tomar decisões, mas também assim gerar escolha. E não é diferente de liberdade, né? Assim, no sentido de que eu posso fazer qualquer coisa. Autonomia é a gente ser capaz, por exemplo, de escolher não ser livre. Uhum. Isso é autonomia, né? Uhum. Por exemplo, escolher estudar, né? Uhum. Não, não quero jogar Uhum. videogame agora, eu quero estudar. Uhum. Envolve a autorresponsabilidade. Isso, né? Uhum. Só pra gente não achar que a autonomia é uma coisa. Claro. Uhum. Mas nós somos pais, né? Não sei se você é pai. Sim, sou É? pai. Aham. Bom, então a gente sabe. Mesma idade, Arthur tem 5 anos. 5. Você vai fazer 6 agora em O teu fevereiro. tá O com. meu tá com 4. Tá com É, 4, também né? na Mesma mesma. faixa etária. É. A gente percebe isso muito cedo, assim, É. essa necessidade que eles carregam de liderar as próprias vidas, né? E de, no primeiro segundo que ele percebe que não precisa da nossa ajuda, ele vai Uhum. manifestar a vontade de fazer sozinho, mas ao mesmo tempo ele é capaz de, às vezes, de requerer a ajuda diante do. Da transição ali, né? Uhum. Do processo. Então a gente parece requerer, né? E estabelecer vínculos, né? Também Uhum. parece ser um atributo psicológico bastante importante. De novo, eu estou aqui dando nomes para coisas que são bastante amplas, né? E eu estou falando de uma teoria especificamente. Sim. Mas existem outras, eu poderia falar de estima, né? O quanto eu gosto da minha vida, de Uhum. autoproteção, Uhum. enfim, uma série de Uhum. necessidades psicológicas. E aí, a pergunta que a gente fez, tentando responder a parte de partida lá, é assim, tá? Uhum. Na pesquisa de vocês, no caso. Exato, assim, eu posso suportar, então, por exemplo, um Uhum. professor, ele pode suportar a autonomia do aluno, resgatando a experiência prévia que ele tem sobre um determinado assunto. Então, Uhum. no livro do professor Eduardo Desse, ele que se chama Por que Fazemos o que Fazemos. O Cortella tem um livro do mesmo título, assim, mas esse é Uhum. anterior. Ele conta uma passagem de um primo dele, que na época tinha 5 anos, e a família sempre cresceu com flores. Assim, tinha flores em casa, então ele sempre cultivou flores, e num determinado momento na escola,
no jardim ali, não, na escola. Era chamado de jardim, né? De infância. Enfim, mudaram o nome, eu acho péssimo, mas eu gostava mais de jardim de infância. Agora é escolinha, né? Aquela coisa mais formal. É uma pena que eles façam isso com as crianças, mas, enfim. E aí a tarefa era recortar um papel e colar ali a flor numa coisa que a professora ali tinha delimitado. Essa criança, por já conhecer sobre flores, ao invés de cortar, ela amassou e fez uma tulipa em 3 dimensões. Claro, ela já tinha um conhecimento prévio sobre flor. E ela foi repreendida pela professora porque não era aquela expectativa, né? Então, esse é um exemplo de frustração da autonomia. Né? O professor introjeta ali uma ideia de mundo em que as coisas já estão prontas no final, né? A resposta já está pronta. De novo, muitas vezes a escola ela planeja a vida do aluno muito em função de coisas que já estão previamente planejadas num livro didático, que já tem respostas, etc, etc, etc. E por isso que a escola pode ser às vezes, tão difícil, né, de ser assimilada pelos estudantes. Então a gente pode intencionalmente, assim, suportar a autonomia, criar situações para que o grupo fortaleça, enfim, se tornar competente e assim por diante. E aí, o que a gente está tentando discutir bom, mas existe algo nosso, assim, né, do sujeito, que poderia ser capaz de dar suporte para essas necessidades? E aí a gente começa a fazer uma série de exames ali, né, teóricos, e a gente chega na nossa própria existência, que é esse movimento humano. Então a viagem que a gente faz aí, teoricamente, é assim, bom, talvez o próprio movimento humano carregue as bases para a gente suportar necessidades psicológicas básicas, né? Então a gente começou a olhar para a experiência humana de movimento para tentar entender o que nós, nós somos, assim, né? Então nós somos um bicho, por exemplo, que mesmo cansado, a gente quer às vezes dançar, né? Vamos pensar lá no homem mais primitivo, que chegavam das caçadas, ele não respeitava necessariamente esse drive fisiológico para descansar só porque não, às vezes ele ia comemorar, beber, festejar. Então, esse ser humano que a gente às vezes quer explicar pela fisiologia, do tipo, não, cansou é descanso. Seremos naturalmente sedentários porque a gente quer preservar a energia. A gente começa a perceber que não é bem assim. A gente é muito mais sofisticado do ponto de vista afetivo e emocional do que essa. Eu tava no tempo que ela tá muito cansada, daí eu falei, tá aí, sexta-feira, que é uma parte da manhã que ela tem folga. Não, sexta-feira eu vou descansar na dança. Olha só. Entende? Que é esse descanso, que é isso, é um descanso em movimento, né? Exato. Que é um passivo-ativo diferente dessa compreensão. Que, na verdade, nas tradições mais antigas, a gente vai pegar desde o ocidente mais chinês, asiático, ou os africanos ou indígenas, o descanso também tem uma outra relação. E o movimento é parte fundamental da cultura, inclusive, Exato, né? exato. Então, por isso que também a relação com a corporeidade é uma outra relação, né? Exato. Não é essa... A gente ocidentais, a gente instrumentalizou, assim, né, bastante a função do movimento. A gente deixou espaços delimitados, a gente disse onde podia, onde não podia. A gente foi criando uma série de castrações, e está criando uma série de castrações, ao ponto de que hoje a gente precisa ir para as academias, por exemplo, né, para se expressar. Tem até relógio para contar passo para eu não, pelo menos, andar pelo menos 1 quilômetro no dia, porque eu não... Exato. E assim, é óbvio, é meio óbvio, assim, a gente fica tentando descobrir a roda ali, mas é meio óbvio que isso é mais ou menos antinatural, assim, o que vai gerar alguma percepção de assim, cara, não faz muito sentido o que eu tô fazendo aqui. Eu adoro ir pra academia, mas é uma consequência, assim, de um processo, assim. Mas, né, eu gosto muito mais de estar na praia, jogando bola, por exemplo, ou estar Tem coisas que vão mais ao encontro da nossa natureza do que outras, né? Então, ao voltar, assim, no núcleo desse movimento humano, que tem essa função primária, né, de gerar nossa existência, a gente acaba encontrando 4 macroelementos. Na pesquisa. Que é
Então a gente delimitou, a gente separou de necessidade, a gente chama de urgência no inglês, urge no inglês, e no português a gente está traduzindo para essência. A gente encontra 4 essências nesse núcleo aí da existência, né? Das motivações humanas, lá na base das motivações humanas. Que é a essência de sentir, a essência de explorar, a essência de transformar e a essência de conectar-se, né? De se conectar com a gente mesmo, que é uma coisa que às vezes a gente negligencia, principalmente na nossa cultura ocidental. Conectar com outras pessoas, mas também conectar-se com um conjunto de símbolos, de ritos que permeia aí a nossa existência. O que a gente tem observado é que a nossa existência ela persegue ativamente esses 4 elementos, né? Então, Isso como resultado da pesquisa. assim, que a gente percebe que há na nossa natureza uma ideia de perseguir esses 4 elementos. Então, a gente gosta de sentir emoções, né? Assim, de estar em coisas emocionalmente significativas faz parte da nossa... faz a gente se mexer, né? Ou a gente gosta de aprender coisas novas, né? Aprender coisas novas. De conhecer caminhos que eu não conhecia anteriormente. E, né, sei lá, tô numa trilha lá, tem 2 caminhos. Eu posso até não ir no outro caminho, mas há uma curiosidade para saber o que está lá naquele outro lado, né? A gente gosta de ter a nossa cultura, a nossa identidade respeitada, assim, né? Ouvir uma música e se identificar. Então, assim, o que a gente escreve, que pode até parecer um pouco óbvio, é que existem coisas que talvez nós não podemos negligenciar, né? Assim, que pedagogicamente falando, né? Um pai, por exemplo, diante de um filho que sobe na árvore, ele pode apoiar, suportar essas urgências, essas essências, ou ele pode radicalmente frustrar essas essências, né? Então, sei lá, meu filho tá na árvore, eu falo, sai daí, moleque, vai se machucar. Perceba que eu tô drasticamente interferindo nessa necessidade que meu filho tem de explorar a árvore. Sim. Claro que a gente vai ter que respeitar a segurança. Sim. Mas é poder conseguir conceber o nível da importância que aquilo tem no sujeito. Exatamente. E de alguma maneira, porque de alguma maneira a gente sabe disso, mas ao validar isso a tal ponto, tu também amplia a tua capacidade de reconhecer o quão fundamental em todos os aspectos, inclusive psicológico, ele tá naquele lugar ali. Exato. E é claro que se tu prova isso, toda a escola mudaria, né? Claro, exato. assim, porque então a gente não vai ter carteira, vai ter árvore. Assim, de uma maneira brusca, mas é verdade. Exatamente. Ter árvore numa escola é fundamental. Exatamente. Para todo o processo de desenvolvimento. Exatamente. Eu me lembro que um colega meu falou que ela estava no Jardim dos Limões e tinha árvore no pátio, a escola é pequena. E um amigo meu falou assim, cara, até dei lá, passei para dar uma olhada. Ele botou naquela escola que é já bilíngue, toda cimentadinha, assim, coisa bem bonitinha a escola que ele botou. Ele falou, mas cara, tu não achou meio roots, não? Assim, pra mim. E daí eu falei, mas o que tu quer dizer com isso dele? Cara, sei lá, tipo assim, cara, quero que a minha filha já, tipo assim, porra, no mundo digital, tipo assim, eu não vi muita coisa, tinha muita coisa de madeira, árvore, umas coisas meio assim. Até achei meio perigoso, porque aquela árvore, se ela sobe, a minha filha, ela não desce. Então daí tu vê o quanto que nem passa pela cabeça dele a reflexão do nível do aprendizado e a gente sabe, por exemplo, no dia que eles tinham na escola que era São Miguel, no dia de São Miguel, que para trabalhar a potência das crianças, eles iam para as dunas e tinha todo esse processo deles experimentar a força deles através do processo de subir, brincar lá em cima, descer, deles experimentarem com o corpo inteiro, que no Waldorf tem isso, com esse aspecto peculiar que pode ser muito bom, que é de eles trazerem toda a propriocepção, equilíbrio, força, vencer aquela experiência e se sentir competente, mas ativamente. Exato. E aí quando ela volta de lá, tu sente assim, ela se sente em casa, ela volta até maior mesmo. Exato, no nível de poder interno. Só que quando tu traz isso assim de forma categórica, no sentido de, olha, isso tem um valor de fato para qualquer desenvolvimento de uma criança, tanto quanto ela tá aprendendo inglês quando tu acha que é importante, né? E para ele, eu entendi que para ele não fazia muito sentido, para mim faria todo sentido.
mas que eu consegui ver o que ele não viu e ver o que ele achou que era tão desperdício, entende? Ela tá perdendo tempo aqui brincando, né? Ela poderia ganhar muito mais se ela tivesse, então, cara, eu vou botar na escola tal. Eu falei, não, bota, é isso aí. Cada pai que vê o que, de fato, pro filho... É. Mas é assim, e aí o nosso alerta, assim, do ponto de vista pedagógico, né? Nem é a função primária da pesquisa, né? Mas claro que isso importa muito, assim. É que não respeitar isso, você diminui a existência. Assim, se a gente quer ter uma existência, não digo existência no sentido assim de estar Plena, né? aqui, Tá tá. Bem quase que plena. espinosista, assim, de potência, aquela Né? potência de existir. Exato, né? É o Sim. exemplo que eu dei ali do surfista, do bailarino, da bailarina, né? Assim, né? Ah, ah, então, se a gente pensar num projeto de vida a longo prazo, né? E que uma criança possa ter valorizado esse conjunto de experiências, assim, né? Em que possa se sentir encorajada a superar desafios alguém pode falar assim, poxa, mas a segurança, claro que segurança importa, né? Lógico, né, que a gente tem que se preocupar com isso. Mas de poder tomar decisões, né? Aprender. Tem um livro que se chama Breakpoint and Beyond. Eu não sei se tem tradução em português, do professor George Land. O George é um psicólogo, o George é muito íntimo, né? O George é um psicólogo que na década de 60 ele foi chamado pela NASA para ajudar a NASA a desenvolver um teste que pudesse discriminar os engenheiros melhores dos piores. Na verdade, assim, o que a NASA sabia? Que tinha só os melhores engenheiros e ela queria separar lá o melhor do melhor, né? O creme de la creme. Por quê? Porque ela queria direcionar esforço para os projetos mais difíceis para esse grupo de engenheiros mais qualificados. Então ele propôs lá um teste de criatividade e aparentemente bem sucedido. E uma das tarefas lá dos testes era tentar perguntar para as pessoas o que eles faziam, o que eles eram capazes de fazer com clipes de papel. Quantos usos eles poderiam atribuir a um clipes de papel. Essa galera do nível ali, gênio NASA, consegue mais ou menos 200 usos para um clipe de papel. Tipo, prender a bainha da calça, né, abrir Abrir uma uma fechadura. fechadura, sei lá, Claro, faz parte. né, essas coisas assim. E aí, o Georgião não, ele ofereceu o mesmo teste, né, para 1.500 crianças de 4 a 5 anos. Uhum. E aí a pergunta que eu sempre faço quando vou dar palestra, quantos por cento das crianças conseguem 200 usos ou mais, né? E ele descobre que 98% das crianças conseguem fazer 200 usos ou mais desse mesmo teste ali, né? Mesmo desempenho. Que é uma coisa que a gente em tese não espera, considerando que são crianças de 4 a 5 anos, né? Então geralmente a galera fala 30%, 50%, 70%. E eu fico brincando ali com a galera com esses números. O que ele faz? Ele repete a mesma pergunta para as mesmas 1.500 crianças 5 anos depois. E aí aquilo que era 98 cai lá para acho que menos de 70%, se eu não estou enganado. Assim. E depois, 5 anos depois, para, sei lá, 20 e poucos por cento. E quando a gente vai avaliar adulto hoje, 2% dos adultos conseguem. Tem operações aí de milhares de adultos. O que esse estudo longitudinal ele mostra, de maneira geral? É que há um processo de desencorajamento existencial. Ao ponto de a gente ter medo de dizer coisas sobre um clipe de papel, né? Ou seja, nosso mundo ele vai sendo diminuído literalmente, né? É um reflexo da diminuição reduzindo a existência. da redução Um condicionamento, né? Exato, condicionado por medo de errar, por medo de ser ridicularizado, ou por medo de... Mas se a gente pensar pra esse mundo maluco que a gente vive hoje, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, cara. Sabe? Então como é que eu vou pensar numa escola, num mundo previsível, diante de um mundo que é altamente imprevisível? Faz pouco sentido. Sim. Então essa imprevisibilidade, ela talvez seja o atributo humano mais importante do que a previsibilidade. Sim. Então a gente fica tentando garantir previsibilidade e certeza para essas crianças, quando na verdade nós deveríamos treinar, não, expandir a capacidade delas claro. de lidar com potência diante do imprevisível, né? Claro, manter as regras estruturais, né, que vão delinear um caminho, mas deixar que esse ser se expresse, realmente. Exato. E assim, e aí o que a gente tem
aí olhando agora para as consequências, né? É que esse conjunto de ações acumuladas ao longo de uma vida podem colocar o sujeito diante de ah, ter uma saúde, né? Pensando em saúde no conceito amplo, ah, positiva, no sentido assim, não, eu vivo, pertenço, e o contrário também Uhum. é verdade. Uhum. Eu gosto de falar nas palestras que quando a gente nasce, cada um nasce com um balde. Um baldão, carrega um balde. E esse balde ele vai sendo furado aí por circunstâncias da vida, Uhum. né? Para algumas pessoas esse balde ele é pisoteado, Uhum. né? Uhum. Enfim. Mas o fato é que esse balde vai sendo... Então essas essências, né? Sentir, explorar, são maneiras de consertar esse balde, né? Uhum. Remendar e também ali adicionar né? Bons ingredientes. E o contrário é verdade. Se a gente deixa esse balde vazar muito, a gente pode criar, inclusive, sistemas de compensação em outros ambientes, ou ambientes que são aparentemente mais recompensadores. Por exemplo, a rede social, né? Os próprios jogos online e videogames, etc. E não é, a minha fala aqui não é nada contra isso. O problema é quando não há uma outra contrapartida. Sim. Uhum. Né? Pô, Claro. o que acontece hoje com os jogos de videogame é uma coisa surreal, né? Sim. O quão imersivo, o quão autônomo um jogador pode ser, um player, né? Pode ser, né? O quanto ele convive ali Só que hoje a gente observa o abuso, porque muitas vezes são esses espaços que estão oferecendo essas essências Sim. para esses jovens, né? Não à toa, os jogos hoje eles são storytellings, né? Ele tem uma história, tem uma narrativa, Uhum. ele tem tem aspectos observáveis em que a pessoa pode progredir, né? Melhorar a sua Muita recompensa, existência, né? Ele pode ficar sim. mais forte, mais poderoso, com armas, Uhum. então pode ser personas que muitas vezes o mundo real não 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 possibilitou isso. possibilita, né? Ou não possibilitou. E aí Fica muito sedutor o jogo mesmo, né? as coisas ficam muito sedutores. As redes sociais passam a ser O mundo, né? De relação passa a real. ser o mundo de relações reais, Reais, né? oferecendo ali aquele conjunto de recompensas, né? Uhum. Que são essas essências que eu tô muitas vezes citando. Que no mundo ali da infância não foi possível. Ele não teve a possibilidade de expandir em cada uma dessas, né? Essa experiência primária, né? De conexão com a vida, com o próprio corpo, com a própria experiência de quem se é e todo esse autoconhecimento, né? Que vai correndo durante o movimento. Eu vejo muito isso, né? As telas realmente acabam tendo um impacto muito nessa construção, né? Então eles perdem um pouco essa referência de eles com o seu próprio corpo, né? E eu acho que isso acaba adoecendo muito mesmo, tirando esse senso de realidade, né? De muitas crianças e... Nossa, o impacto que hoje tem, né? A tela, né? Muitas crianças com uma tendência de vício mesmo, um comportamento extremamente infantil ou imaturo no sentido de lidar com frustração mesmo. Imagina tirar uma tela de uma criança depois de 1 hora. Ela fica com um comportamento alterado. É incrível A isso. gente experimenta na prática isso, né? Eu tive até sorte porque a Flor prefere muito mais movimento do que televisão. Desde pequena, ela ficava. Se eu mostro o vídeo, ela ficava fazendo circuito em casa, com 3 anos. Na sala, na frente da televisão, desligaram, mas ela fazia circuito, né? Então, claro, também ela me vê no jeito, vê a Bibi, então muito isso, né? Mas eu tive a oportunidade de que ela prefere o movimento a ficar parada. Até quando ela vai ver alguma coisa, ela cria um desequilíbrio para ela ficar mexendo os 2 pés, sabe? O tronco, assim, é uma coisa muito, muito interessante, né? E é muito fácil a gente taxar a criança como inquieta, Sim. como hiperativa, né? Quando na verdade ela só está querendo existir. É uma Sim. necessidade. É uma necessidade, exato. A gente tem que lembrar que a gente é bicho, né? E bicho é condicionável. Então, o que acontece com essas crianças que às vezes a gente vê, né, comportada, quietinha, não sei o quê, é muitas vezes um reflexo de um condicionamento e de uma aceitação de uma coerção ali que foi imposta do que um comportamento social aparentemente desejável, sabe? Então, a gente tem que
tomar cuidado com isso, assim, porque a gente hoje cria expectativas de crianças sobre a norma do adulto, né? Assim, Uhum. a gente está aqui, por exemplo, sentado, tal, né? Trabalhando, por ter condições, e muitas vezes a criança não, a criança não tem, porque ela quer manifestar essa necessidade, essa urgência que ela tem. Mas com relação às telas, eu inclusive estou colaborando agora num trabalho de revisão sistemática com meta-análise, um trabalho bem rigoroso, analisando essa relação entre telas e saúde mental. Parece sim existir uma relação deletéria, assim, agora Sim. falando de estudo de meta-análise, bem rigoroso esse trabalho, não está publicado, a gente está em fase final de Uhum. revisão do trabalho. Parece ter uma repercussão importante, assim, de prejuízos à saúde mental, estresse. A gente analisou 3 desfechos, né? Estresse, depressão e ansiedade. Mas uma das coisas que importa muito é o conteúdo, né? Uhum. Sim, exatamente. A gente não pode perder de vista isso, assim, que Sim. essas redes sociais aí, enfim, as telas de maneira geral têm conteúdos que podem Sim, favorecer, né, também, né? E prejudicar pros muito. dois lados, Pros né? dois Tanto para as lados. coisas boas quanto para as Exatamente. coisas, Sim. ruins. Exatamente. Então, assim, a gente pensar. Tá falando bastante de escola, né? Mas faz tudo bem, né? Tinha tanta coisa, mas vamos Vamos pra escola, tudo bem. Mas, por exemplo, a gente imagina um mundo, sei lá, ensino da história. Fico pensando que o ensino da história vai, de algum momento da nossa existência, se relacionar com aqueles óculos de imersão, onde a pessoa vai poder ir lá em Roma, Uhum. ir lá no Coliseu, e, né, Uhum. enfim. Isso tem uma função importante para o aprendizado, óbvio, né, que essa imersão, mas isso conta uma parte só da história. Assim, a gente já sabe que, do ponto de vista do aprendizado, manipular ali o livro, ler, debater, né, assim, Uhum. falar, vai ser igualmente importante, assim. Por quê? Porque essa experiência lá imersiva talvez não garanta todas essas essências Uhum. do movimento, da motivação humana, né? Uhum. E por que isso é importante, assim? Porque a gente, qual que é a consequência disso, né? Falando em consequência, assim, é que a gente pode ir para 2 caminhos, assim. A gente pode ir para caminhos em que as nossas vontades sejam mais essenciais, sejam mais é, ah, livres de recompensas. Tipo assim, eu faço alguma coisa ah, sem esperar a consequência, Uhum. né? Uhum. Então, para os nossos filhos, isso é desejável, né? Que nossos filhos brinquem assim, livremente, sem esperar a consequência. Ou a gente pode ir para um caminho em que o nosso comportamento ele pode gerar ou exigir algum tipo de recompensa. Na vida real, não é uma coisa ou outra. Sim, tá ali misturado, né? Uhum. Sim, tem várias energias que fazem a gente fazer. O problema é que uma vida muito atrelada a recompensas e necessidades mais imediatas ou mais o que eu ganho, né? Ela pode fazer a gente lidar mais visceralmente com as várias frustrações. Ela, muitas vezes, essas energias que a gente busca fora, elas têm duração de curto prazo. Uhum. E elas, muitas vezes, não explicam o que a gente é de fato, assim. Pô, a gente mesmo, né, às vezes, compra um celular legal e tal, mas dura horas, assim, né? Uhum. A sedução ali do atributo que está fora. Então, lidar com essas essências ao longo da vida, né, sentir, explorar, transformar, é uma forma também de a gente garantir uma vida mais livre das expectativas externas. Uhum. Porque as expectativas externas, elas podem ser muito cruéis e muito violentas com a gente, sem a gente saber. Uhum. Sem a gente saber. Uhum. Porque em determinados momentos essas expectativas elas vão sair ou elas vão existir, ou a gente não vai cumprir. Sei lá, a pessoa vai na academia de musculação tradicional. É um exemplo bem do dia a dia aí. E aí ela vai lá porque ela quer emagrecer, ela quer ficar forte. Na boa, assim, não vai acontecer. Para a maioria das pessoas não vai acontecer, é uma ilusão. Uhum. E eu tô falando então, estão ouvindo uma pessoa que é do exercício e tal, né? Uhum. Mas é verdade, é uma ilusão, porque exige aquilo que ela quer exige um conjunto de Fatores.
né, dieta, vai ter que Uhum. se alimentar, ela quer emagrecer no primeiro mês, ela ganha peso, porque ganha massa muscular, passa a comer mais. Enfim, é uma bagunça, né? O que acontece que é muito óbvio, né? A pessoa desiste no curto prazo, assim. Então, eu dei esse exemplo para ilustrar ah, que muitas vezes a nossa vida está muito orientada a algo que eu quero buscar fora ou expectativas sociais que criam Uhum. sobre a gente. Uhum. Por exemplo, ah, às vezes a gente vem para os podcasts para fazer terapia, né? Fazer terapia, fazer Sim. terapia, assim. Eu, por exemplo, cresci no meu ambiente educacional carregando uma sensação de que eu não podia falhar, por exemplo. Uhum. Né? Uma ideia de que Sim, o perfeccionismo mesmo, né? que eu Uma não autoexigência grande. é assim que eu tinha que ser. Tem várias razões para Sim. isso, né? Que eu acho que teria que ter um outro podcast para explicar. Mas hoje eu reconheço, por exemplo, né? Uhum. E é ruim isso, né? Porque parte da minha personalidade, inclusive, pode ter sido construída, ou Uhum. orientada, ou frustrada em função dessa idade. Porque em muitos Uhum. momentos eu queria falhar como eventualmente meus amigos falharam, né? Sei lá, eu Uhum. queria fazer bagunça. Não, mas eu nunca fiz. Uhum. Nunca Tá fiz bom. bagunça. Nunca quis esse atributo. Então a, a, dar condição para que essas crianças se expressem, né? Uhum. É uma forma também De de... deixá-las, inclusive, mais livre da Ex- expectativa externa. Exatamente. Uhum. Sim, que é uma liberdade mesmo, Porque né? o que dá força para elas não é a expectativa externa, é o que elas vão estar expandindo dentro delas, né? Construindo e solidificando. Exato. Claro que a gente, né, no mundo assim real, né, a gente quer buscar as coisas, a gente quer Sim, evoluir. claro. Uhum. Eu até postei no Instagram. Mas é que eu acho que da onde parte a premissa. Por exemplo, vamos pegar bem o exemplo do livro ali. Ele foi feito super. Mas teve um momento que eu tava fazendo, eu ainda falei pro Rodrigo um dia aqui, que eu pensei, cara, mas. Tava mais próximo de publicar, pô, eu não. Quase que uma inadequação, um estranhamento de tá, eu faço poesia, Hum, mas não sou um autor, escritor, né? uhum, Então chega um momento em que tu revisita várias crenças que estão aí. De quem que era o jornalista de casa, que era minha irmã, uhum, de desafios na escola. Mas chega também um momento que é, se ninguém lá fora consumir depois ele, isso tem muito pouco impacto comparado com o meu prazer de uhum. ter vivido aquela experiência que eu Claro, tive. exato. Escrever, botar imagem, ver com o ilustrador ali, não, aumenta o olhinho dela, eu quero que ela passe pela dor, mas não quero sofrimento. Tem uma imagem que tá. Eu quero que ela. Poder construir isso e ver isso pronto é realização. O que eu tô recebendo depois, agora, até mensagem de criança, isso é muito bom, mas a finalidade, a mola propulsora não é essa. Então eu não dependo disso para ter o prazer que eu tive até Uhum, agora. Isso expande o prazer, sem dúvida. uhum, Isso ajuda que daqui a pouco, pô, então realmente segundo que já está pronto, eu vou tocar para frente. uhum. Isso ajuda nesse processo. Mas se o fim for obter reconhecimento, eu já mudo toda a trajetória. Exato. Porque daí eu já não sei se aquela página faria daquele jeito. Exato. Eu não sei se eu botaria exatamente daquela cor. Tu vai mudando Sim. para obter. E o problema é que tu fica refém disso que tu precisa obter. Porque aquele que tu vai esperando reconhecimento disso ou daquilo, aquela pessoa tem poder sobre ti. Uhum. E é aí que o mundo começa a ter muito poder. Exatamente. E aí a gente se sente extremamente pouco competente, porque eu sou dependente no fundo disso. Uhum. Então, e tudo que a gente é dependente no nível mais profundo tem total poder sobre a gente, né? Eu lembro que Então, eu morei na Inglaterra, ali no momento de tragédia da minha vida, eu resolvi, enfim, na época eu dei várias desculpas por que eu tava indo, mas hoje sim, eu reconheço que tu sabe um dos motivos mais profundos. exato. Mas enfim, o fato é que a gente foi morar na Inglaterra lá, e Londres principalmente tem muitos museus, né, a maioria deles gratuitos, enfim. E é muito comum a gente perceber em museus adultos frustrados Uhum. e crianças se divertindo, assim, né? Então, Engraçado, isso é o verdade. adulto tá ali sempre tentando extrair uma ideia do autor, o que que ele Uhum. quis dizer, e a criança tá só lá, Uhum. né? Então, eu lembro que até relatei essa passagem ali no livro que eu tô finalizando, que eu parei ali numa uma imagem ali egípcia, tal,
eu fiquei naquela viagem, falei, meu Deus, o que significa isso, né? E aí parou um grupo de crianças e uma das crianças começou a contar para mim a história. Não, isso aqui era isso e isso... E no fundo, assim, eu não sei nem se é verdade, se é mentira a história, mas o fundo é que ele não hesitou em conjecturar, Uhum. sabe? A criança ela não hesitou diante daquela imagem ali. Ela, de partida, ah, pensou numa narrativa. E a gente fica ali, né? E às vezes o museu é uma tragédia, né? Sim. Pro, pra um adulto, assim, que não consegue se libertar, assim, Uhum. dessa coisa de ter que ter alguma... E quando a gente vai Algum conversar significado. quando a gente vai conversar com os autores, de fato, vai ler as biografias desses autores, a maioria deles vai falar, não tem nenhuma explicação. Sim, Eu tava tentando falar. É só um espelho. É só Exatamente, sabe? um processo de expor algo É. mesmo mais profundo, né? É muito maluco. Então a gente, e aí o livro que eu tô falando fala um pouquinho disso, assim, né? A gente lida muito mal com aquilo que a gente entende como realidade, assim. A gente acha que de realidade é aquilo que se apresenta de forma mais imediata, né? Mas se eu pensar, no livro eu uso esse exemplo, né? Se eu pensar num vinho, por exemplo. Para mim, que não sou um entendedor de vinho, né? Um vinho, a chance de eu atribuir um valor pro vinho é muito maior. Então eu posso dizer que o vinho é bom ou é ruim porque eu não tenho capacidade, assim, não tenho experiência suficiente para lidar com as várias camadas né, de profundidade que um vinho tem, assim, né? Então, a realidade é isso, assim, é um fenômeno com diferentes camadas de compreensão Sim. e que navegar nessas camadas exige experiência. Uhum. Então, eu deveria beber mais vinho, né? Uhum. Conhecer, estar aberto, Me expor me mais. expor mais, enfim. Uhum. Então, quando eu digo que nossa vida ela é experimentada, é nesse sentido, né? A experiência, a ação, né? Que nesse caso tem um movimento. A gente vive através de um corpo, não tem outra forma, né? Uhum. É essa forma de transitar nessas camadas, eu chamo de camadas de compreensão da realidade. Uhum. Então, por exemplo, a gente, na pandemia, tô olhando o reloginho ali, estamos quase, né? A gente ficou falando muito de empatia. Tem que ter mais empatia. Cara, não adianta falar que tem que ter mais empatia. Empatia é uma dimensão experimentada. Uhum. Vamos botar duas pessoas para treinar juntas. Aí cada uma tem que fazer 50 apoios. É mais normal que ao duas pessoas compartilharem duas coisas difíceis, uma olhar para a outra e falar, pô, você é foda, hein? O outro olha para um e fala, pô, você realmente é muito foda. Isso é empatia. Uhum. Né? É uma dimensão Pô, experimentada. foi difícil, né? Porque foi difícil, nós compartilhamos uma coisa difícil. Então, esperar que num mundo empático, diante das pessoas não compartilharem experiências, é esperar É uma muito. fantasia, né? É uma ilusão. fantasia, é Exatamente. uma ilusão. Uhum. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, que é uma grande viagem, pode ser meio abstrato, talvez, porque está ouvindo, é isso, assim, é essa oportunidade para a gente descer nessas várias camadas de compreensão da realidade e ter um olhar menos determinista, menos preconceituoso, evidente, porque você lida com a dúvida, né? Então, a gente está num mundo que coexiste uma série de diferentes tipos de conhecimento, né? Vou pensar no conhecimento do senso comum, que é esse conhecimento empírico, né? Conhecimento científico, o conhecimento dogmático, né? Essas coisas, elas coexistem aí, formam aí uma dimensão da realidade. Hoje a gente está vivendo esse fenômeno da fake news, né? Que é um fenômeno que aí pega os absurdos da realidade, que são normais de uma realidade, e alarga. Então, fake news é isso, assim, é uma... Quando eu digo fake news, eu não estou falando da notícia falsa, estou falando, por exemplo, dessa noção de que criança tem que estar quieta para aprender, né? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um absurdo da realidade da criança, eu estou alargando o negócio. E ao alargar, oportunidade para muitas coisas entrarem ali, elas vão surgindo. Então, o esforço de ter uma vida mais experimentada, né? De encontrar se sentir, explorar, transformar, se conectar, é isso, assim. Pra gente descer as camadas de compreensão, gerar mais dúvidas sobre a gente, sobre o outro, ser mais gentil com a gente mesmo, né? E às vezes a gente é muito duro, né? Conosco.
e aí conseguir ter mais tranquilidade. Não, quando eu digo tranquilidade, não é que a gente não sofra. Eu acho que não estar alienado, às vezes, é uma experiência de mais sofrimento, né? Então, hoje, eu, por exemplo, nesse processo de escrita, tenho sofrido bastante, porque eu tenho me obrigado a não me alienar diante de coisas que, para mim, são muito importantes. Por exemplo, Thiago. Cara, por exemplo, como as mulheres são tratadas na sociedade. Uhum. Eu não consigo não me indignar. Uhum. Eu não consigo achar que isso é um processo normal, sabe? Uhum. Uhum. Eu não consigo. Hoje tu diz que te afeta mais do que antes, à A medida minha em que... afeta absoluta. Eu sou pai de um menino, né, cara? Então, assim, cara, eu quero que o meu filho não encare o mundo centrado nele ou naquilo que chama de masculinidade. Ao contrário, cara. Uhum. Sabe? Eu quero. Quando eu digo assim, eu quero, é no sentido de que há no conjunto histórico da construção da sociedade muita violência sobre as mulheres. Uhum. Sabe? Então é isso. Então, entender disso gera Sim, angústia, né? sim. Não sei se ficou claro, Até... não sei se ficou Não, claro assim que. eu fico... É porque eu queria saber um exemplo prático para saber para onde que tem, porque podia ir para vários lugares. Mas no sentido que hoje em dia eu vejo e já não passa mais batido. Isso. Então, Eu poderia falar do sim. racismo, sim, né? sim, E várias esse coisas. racismo estrutural, né? Uhum. Sim, e as muitas, né? E os muitos problemas que, na minha visão, a sociedade possui e que a gente não discute, a gente discute sob a lógica da certeza e não na lógica da dúvida, assim, né? Uhum. Então, é, é, são assuntos delicados e que talvez precisassem de um pouco mais de tempo, assim, né? Mas, mas por exemplo, lá, quando eu estava lá na Inglaterra, a gente tinha uma aula de cultura toda quinta-feira. E aí o professor trouxe um texto lá da década de 50, de um texto de jornal, falando de guias de bom comportamento das mulheres lá. Ah, mulheres. Hoje a gente sabe que é um texto até falso, mas foi um texto que foi utilizado para gerar a crise, né? E aí tu vai ler o negócio, assim, sabe? Vai ler lá o guia publicado num jornal. E você olha para hoje, 2023, cara, essas coisas ainda existem. Uhum. Aí tu fala assim, não é possível que a gente tá preso numa realidade né, que subjuga, que violenta, que mata Uhum. pretos, mulheres, Uhum. né, enfim, comunidade LGBT que ia mais, e vários outros, poderia dar vários outros exemplos. Então essa relação, né, da violência, eu acho que tem a ver com essa noção de vida mais experimentada, sabe? Claro, claro. Eu não estou tentando aqui estabelecer verdade na minha fala, Uhum. mas eu me coloco como um agente social que se preocupa bastante, assim. E aí no livro eu vou tentar Uhum. discutir um pouco Sim. disso. Né? Seria então assim, tu te preocupa nesse desenvolvimento, então tu traz a dúvida para vamos estudar juntos, vamos ampliar, para que tu possa trazer mais desenvolvimento humano e assim trazer mais essa essência que naturalmente não é violenta, né? Sim, sim. Não é Exato. preconceituária, é Exato. inclusiva, Exato. ela é cooperativa, ela é empática, sim. Então, muito legal o trabalho mesmo. Né? Porque é uma tarefa, e é no detalhe, né? Ontem fui tirar sangue com a Flor, e pra Bibi é mais difícil, que ela não gosta, e pra mim isso não é um problema. Tem outros, mas esse não é. Daí eu tava lá com ela, e ela tava, claro, com aquele um pouquinho de medo, pá, ela tinha tirou um mês atrás, e agora a gente tava de novo. E daí a moça falou, vamos entrar, vamos, ó, sala do Scooby-Doo ou a outra, porque a do Scooby-Doo tem gente chorando e tal. Daí eu falei, filha, qual que tu precisa? Daí ela, não, pode ser nessa aqui. Eu, não, então vamos lá. Daí ela começou, se enroscou na minha perna, vai se enroscando, aí vai sentindo. Aí ela sentou na minha frente, daí a moça dela começou a olhar pra mim assim, né? Eu falei, o que tá acontecendo, filha? Daí ela falou, tô com medo, pai. Daí eu, não, pai tá vendo, tá com medo. Daí a moça falou assim, como é que ela falou? Oh, mas não precisa chorar. Isso, você entende? Já é tipo assim, ó. Eu falei, não, filha, ó, se tu quiser chorar, tá tudo bem. Mas o que tu precisa dela? Da tua mão, pai. Então tá aqui, ó. E ela segurou com uma força, assim, ó. Tudo olhou no meu olho e ficou. Quando a mulher espetou, ela ficou. Daí ela foi, eu vi que ela foi relaxando, relaxando. E eu acompanhando ela, né?
Daqui a pouco como é que tá a filha dela? E olha que interessante, depois que ela começou a relaxar, ela quis começar a dar uma olhadinha. Deu isso, filha, olha pra ver o que tá acontecendo nela. Uou, é tipo suco de uva, pai! Que da outra vez que ela tirou, ela olhava no meu olho, mas não conseguiu olhar. E essa foi a segunda. E cara, quando ela ultrapassou essa experiência por completo, e é interessante do sentido, da conectar, do transforma. Cara, ela saiu ali e a gente passou pelo posto aqui atrás do Mercury. Ela tava assim, ó, enorme sabe, ela entrou no carro, ficou. Ela entrou na escola, ela já pediu para eu parar antes. O nível de autonomia que ela ganhou naquele processo, de 7h30 até 8h30, foi gritante. Eu sempre deixo ela na parte para subir, ela vai ficando maior, ela vai pedindo para deixar cada vez mais embaixo, né? Mas a vez dela, não, pai, eu vou entrar pela secretaria, pode ficar no carro. Ganhou um nível de autonomia, eu não, filho, mas eu sou obrigado a ir até ali porque eles precisam que eu te deixe ali, porque passou do teu horário. Ela chegou em casa, ela mostrou, mãe, tá aqui meu certificado de coragem, e que é uma recompensa muito posterior, mas todo esse processo, desde quando a mulher fala sem querer, não pode chorar. Tipo assim, isso é ser forte, né? E não passar pelo medo, com uma conexão, e ultrapassar o medo com consciência, é isso que expande, né? Então, tem desde o processo da distorção do que é força, e da impossibilidade naquele momento dela poder expandir, porque a expansão passava em atravessar esse medo, né? Em sentir aquele medo até o final. Não é de não sentir ele, né? Então, quanto que é bem pequeno, porque estava numa situação de avaliar ali, tirar sangue, né? Mas que se tu vê, tá em todas as falas, é muito comum, né? E aí o mais legal disso que tu tá me contando, assim, é que as meninas, sobretudo, aparentemente as coisas são ainda mais, assim, pensando no movimento, né? Tem vários estudos mostrando, já de partida, assim, que o ambiente educacional favorece mais o movimento das meninas do que dos meninos. Desde a instrução que o professor, que a comunidade dá, desde a roupa que usa, sabe? Ou seja, há uma diminuição da expressão das meninas anterior ao dos meninos. Os meninos estão lá. Com 4, 5 anos, tem estudos longitudinais mostrando que as meninas, ao se comparar com os meninos, elas se sentem menos espertas do que os meninos. Olha só que loucura. Então, olha como o mundo, ele historicamente, né, ele é mais cruel e mais coercivo com as mulheres. Então, só para deixar bem claro o meu ponto ali sobre isso que a gente está falando tem ainda mais valor quando o assunto são essas várias minorias, que não são minorias, na verdade são a maioria, né? A gente chama de minoria, eu não sei nem por quê, porque nós somos a maioria. É a minoria, né? Representada. São ainda mais importantes, ganham ainda mais valor, né? Em pensar em fazer essas meninas explorarem mais, sentirem mais, transformarem mais, né? Se conectarem mais, né? Para que a gente tenha um mundo mais... Mas não sei se justo é a palavra, mas um mundo mais... Mas até mais livre, né? Igualitário, mas que gera liberdade. A Bibi era essa e parece pouco, mas ela lembra. E o pai dela falou isso. Nada contra o meu sogro, ele é um cara muito bacana, na verdade. Mas olha como isso atravessa a cultura e chega numa fala final, que é... Ele botou nela pra ela botou ela no balé para que ela tivesse mais modos. E a Flor faz capoeira, joga futebol, sabe? Faz tudo. E ele, esses dias, falou, acho que daqui a pouco tem que botar a Flor no balé. Mas ela faz balé também, olha só. Ela faz também balé. Mas temos que dar uma focada no balé, que é para restringir mesmo. Porque daí fala alto, se expressa, se movimenta muito. Então a gente vai mesmo... Mas desse jeito até educado, que é tipo assim, vamos dar uma contida, né? Que é muita. Mas na verdade contém vida, né? Contém vida, exato, cara, exato. No fundo é a vida que vai se apagando ali, exatamente. Né? É isso. Muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta aí, Rodrigão? Já estamos no último minuto. No último minuto. Não, eu acho que foi bem válido, assim, tua explanação, né, o que tu trouxe pra gente aí, pro nosso público. Que bom que tem pessoas como você que fazem esse tipo de pesquisa, porque eu acho tão fundamental, né? Claro. De certa forma, tu tá pesquisando a essência, né? Vamos pegar o que importa e vamos trazer isso pra vida. Né? E menos esse condicionamento que, às vezes, a corporação, o sistema, né? A cultura nos implanta, né? E eu fico pensando assim, claro que essa mudança leva tempo, né? Porque
Por mais que às vezes nós aqui somos pais conscientes, né, de certa forma. Eu também priorizei educar meu filho numa escola que tem pé no chão, a árvore. Mas o quanto também, mesmo que a gente influencie tão positivamente essas crianças, ainda vai ter essa carga genética, talvez cultural, de tantos ancestrais, que também tem um tempo de transformação que às vezes não é o tempo de uma geração, né? De um bom pai, de uma boa mãe, Sim, né? sim. E, enfim, eu acho que isso mas Sim. é um trabalho de formiguinha que cada um de nós está fazendo a sua parte. É uma reforma de um paradigma muito complexo, né? As estruturas, elas estão muito aprisionadas assim nessa ideia, nessa ideia da iluminação assim, né, da consciência. Mas eu acho, por exemplo, que eu acho que não é razoável pensar em sistemas educacionais muito parecidos com o que acontecia no século XIV, século XV, né? Não acho razoável, né? Diante de um mundo com problemas tão diferentes, né? Sim. Daqueles da Revolução Industrial, por exemplo, lá no século XVIII. Né? Então, falei duas épocas ali diferentes, né? Lá dos jesuítas, depois ali a escola. Mas se a gente olhar a estrutura, é tudo muito parecido, assim. E hoje a gente mais ou menos reproduz, tentando gerar lógica sobre uma expectativa de que a pessoa... Não sei, a escola educa para viver em sociedade, né? Ela deveria fazer a ponte, de fato, assim. Ela deveria... talvez para acabar, assim, fico pensando que se um aluno sai da escola, sei lá, e briga num estádio de futebol, a educação física escolar falhou de alguma forma, sabe? Porque isso é um problema social. E se tem futebol na escola, tem que discutir. Não significa não ensinar futebol. Ao contrário, significa ensinar bem futebol, jogar bem, fazer gol, sabe? Mas entende que eu não posso negligenciar que tem um contexto, né? Sim. Porque é isso, né? Que a pessoa que briga no estádio é a mesma pessoa que passou numa escola lá, eventualmente, e jogou futebol a vida inteira, sem sequer falar sobre isso, né? Então, eu acho que a gente tem que... E esse seria um exemplo em que a gente poderia usar e dessas, né, sentir, transformar para mexer com esse futebol, né? Pô, não tem paixão? Mas brigou porque estava muito emocionado. Legal, olha só, então tá. Então vamos aprender a lidar com essa emoção, né? A gente fala de inteligência emocional e tal. A escola tem que ser mais espaço para isso. Quando eu digo a escola, não só, né, a escola, né? Mas a nós e as nossas casas. A educação como né? Enfim, seja quais forem os sistemas que essas crianças vão passar. Por isso que o livro é importante, né? Por isso que esse livro até mostrando aqui, ó. Do Rio a Mar. Né? Sim, e na verdade o engraçado que tu fala, tu vai ver que tem todo esse percurso, porque ela se move até o rio, que tem esse processo de movimentar, pisa na grama, e a relação que ela faz do sentir dentro e fora, ou do que acontece dentro das casas, tu vai ver que tem todo esse processo aí dentro. Eu não li, mas vou ler, e só o fato de ter uma menina preta aqui, isso vale muito. Sim, vale não, muito. tem mesmo. E é muito lindo. E eu só para finalizar, eu fiquei pensando agora, né? Porque ficou forte essa coisa da redução da vida, né? O quanto a gente é pequeno na nossa existência. E é um paradoxo, né? Porque no mundo com a complexidade maior, a gente acaba virando cada vez mais vida, então fica o descompasso muito maior e por isso o adoecimento é muito grande. Porque a complexidade do mundo hoje é muito maior. Ao mesmo tempo, a nossa vitalidade, o nosso movimento, a experiência vai reduzindo cada vez mais. Portanto, seres indébeis para se relacionar com o mundo fica muito discrepante, né? E aí, o nível de adoecimento aumenta, porque isso fica complexo e diminui a potência de existir. O mundo fica um lugar absurdo, né? Às vezes insuportável de viver. Insuportável. E aí a gente vai começar a aumentar muito o nível de suicídio, porque começa isso, né? A minha potência de ser pequena, o mundo é mais complexo, eu não dou conta de existir mesmo. Turma. Ok, Thiago? Muito bom. Obrigado, tá? Desculpa, falei demais aí. Não, bola, né? Obrigado, bola. Tá? Obrigado por me ouvirem aí. Desculpa as viagens. Espero que tenha sido claro, assim, sempre quando nesses assuntos, né? De falar